Da Bíblia, a gente vai seguir com a nossa leitura. Estamos nos aproximando do final do ano, estamos nos aproximando do final da carta de Paulo a Timóteo. Hoje a gente vai ler o capítulo 5, que é onde o apóstolo Paulo fala de como Timóteo deveria, como pastor, lidar com as diversas classes de pessoas, né? Então, os idosos, as viúvas, os jovens e assim por diante. Aí vamos então ler 1 Timóteo capítulo 5. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, e as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não seja inscrita, senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido os atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Mas rejeita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Pois, com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Então veja, o primeiro trechinho é um apanhado geral aí de como deve ser a atuação do pastor diante de um idoso, uma idosa, um jovem, uma irmã, uma moça jovem. E aqui fala bastante das viúvas, né? Veja que no versículo 9 diz aqui, não seja inscrita. O que seria isso aqui? O apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo que ele deve inscrever as mulheres verdadeiramente viúvas para serem atendidas pela igreja, né? Com os recursos da igreja. Então ele faz toda essa... É um parágrafo longo, né? Ele fala bastante sobre a diferença entre uma mulher verdadeiramente viúva, que realmente está sozinha no mundo, passa por necessidades, né? E ela deve ser atendida e ainda com uma condição, né? Diz aqui o versículo 10, né? Ela deve, o 9 e o 10, ela deve ter mais de 60 anos, ela deve ter sido esposa de um só marido, ela deve ser recomendada pelo testemunho das boas obras, ela deve ter criado filhos, exercitado piedade, lavado os pés aos santos, socorrido os atribulados, etc. Ela deve ter, então, tido uma vida exemplar, para então, na sua velhice, ser atendida pela igreja, né? As demais
que fogem a este padrão, ou são mais novas, ou não tenham tido bom testemunho, elas não devem ser ficar por conta da igreja, porque especialmente as que têm as suas famílias que podem atender a esta viúva. Então, o que Paulo está dizendo é: Timóteo, não tenha o mesmo peso e a mesma medida para todos os casos. Analise cada caso, conheça cada caso, para que então possa atender devidamente a cada um. Ok? Aqui, a partir do versículo 17, então, a respeito dos presbíteros. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaças o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Bem, esses versículos 17 e 18, eles, junto com outros, fundamentam a prática das igrejas de terem um pastor, alguém que se dedique ao ensino da palavra de Deus e receba recursos financeiros para a sua subsistência. Essa é uma prática comum nas igrejas presbiterianas do Brasil e em muitas outras denominações. É uma prática bastante questionada por muitos que não conseguem ver na Escritura a possibilidade de uma igreja ter o seu caráter institucional, legal, né? E então muitos acabam menosprezando ou rechaçando como antibíblicas as igrejas que assim procedem, que tem um pastor, que tem alguém que se dedica ao ensino da palavra de Deus, né? Que se abstém de outras atividades profissionais para exercer esse ministério em tempo integral. Okay? Então, a palavra nesse verso está dizendo que são merecedores de honorários, os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se afadigam da palavra e do ensino. Os pastores, eles, pelo menos na Igreja Presbiteriana do Brasil, eles são chamados realmente ao ensino e ao exercício dessa presidência, ou dessa liderança majoritária. Não é uma liderança unilateral, não. Todas as igrejas presbiterianas têm um concílio, um conselho, um colegiado de presbíteros, mas apenas um deles é aquele que é mantido pela igreja, né? E os recursos que são usados para o sustento dessa igreja são os recursos oriundos das contribuições voluntárias dos membros da igreja. São contribuições voluntárias, por quê? Porque a igreja não exige pagamento de ninguém. O que a igreja recebe não é o pagamento de qualquer serviço. A pessoa que entra na igreja, seja ela membro ou não, ela vai receber gratuitamente a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus e todo o ministério cristão que poderá ser dedicado a ela. Né? Então, eu creio que a igreja faz bem em manter pelo menos um pastor em tempo integral que possa dar assistência integral à sua comunidade, possa ensinar, possa se dedicar no estudo da palavra de Deus e na oração também. Então, esse aqui, junto com outros textos, compõe a base para essa prática comum nas igrejas. Hoje, sem dúvida, isso vai crescer ainda mais, né? Fala-se muito de igrejas emergentes, que são igrejas sem qualquer personalidade jurídica, sem qualquer forma institucional, sem um líder
que seja sustentado financeiramente para que possa trazer a palavra, estudar, etc., como eu acabei de falar. Então, isso é muito comum, e é muito comum hoje em dia pessoas chegarem nas igrejas questionando a prática do dízimo, questionando essa, entre aspas, exigência que as igrejas fazem, né? O problema é que não se trata de uma exigência, né? Eu creio que a contribuição financeira ela é um preceito bíblico desde o Antigo Testamento e se inclui inclusive no Novo Testamento. Se você ler, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 8, os primeiros versos, você vê ali a igreja, uma igreja pobre, insistindo para contribuir com os crentes que estão passando por necessidade em Jerusalém. Então essas contribuições são voluntárias, tá? A Igreja Presbiteriana do Brasil adota o dízimo como um padrão de contribuição, mas é apenas um preceito, um padrão que na verdade o Novo Testamento ele vem trazer ainda mais significado a essa contribuição como parte da adoração a Deus, né? E essa contribuição é voluntária, é de acordo com o que está no coração das pessoas. Pessoas já chegaram para mim e falaram: pastor, mas eu recebo de aposentadoria um salário mínimo. Como que eu vou dar o dízimo? Ainda pago aluguel, moro sozinha, não tem outra pessoa com renda na minha casa, etc. E o que eu posso dizer a esse irmão, a essa irmã, é que fique em paz de de contribuir com aquilo que julgar adequado dentro da sua realidade, né? Então, eu mesmo como pastor, eu contribuo com meu dízimo, eu contribuo com ofertas. Isso não me exime ainda de ajudar financeiramente, ou com algum bem, ou com algum recurso, pessoas que eventualmente estejam em necessidade. Então, o Novo Testamento vem mostrar que tudo que nós temos e que tudo que nós somos pertence ao Senhor, né? Bem, estou me estendendo aqui, indo para assuntos que não fazem parte aqui do texto, mas talvez tenha sido importante para a reflexão de alguns a esse respeito. Versículo 19 diz: não aceites denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Olha só, sem parcialidade alguma, deve ser imparcial e deve tratar cada um de acordo com a sua posição, de acordo com o seu conhecimento, de acordo com a sua idade, de acordo, enfim, com todas essas variáveis que já foram mencionadas aqui. A ninguém imponhas a mão precipitadamente, ou a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te torne cúmplices de pecado de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Então, o apóstolo Paulo está dando vários conselhos pastorais mesmo, de como devem ser tratadas as pessoas na igreja, né? Então, é assim que nós devemos procurar agir, né? Inclusive você, que não é um pastor, você deve ter bom senso, sabedoria para lidar com as pessoas na igreja de diferentes maneiras. Você e eu temos a tendência de nivelar todos pela nossa régua.
mas nós precisamos ter sabedoria. Alguns que estão na igreja são cristãos há muito tempo, outros são cristãos há pouquíssimo tempo. Alguns já enfrentaram grandes dificuldades e venceram e superaram com fé, com desejo de agradar a Deus. Outros não tiveram essas experiências e talvez quando vierem a passar por essas experiências venham a cometer erros. Então nós precisamos ter paciência. Nós somos muito prontos a vestir a toga e julgar e condenar como juízes, mas nós precisamos ter essa atitude que o apóstolo Paulo nos ensina nesse capítulo, a avaliar cada um de acordo com a sua realidade. Se você se interessou por isso e se você tem dúvidas de como alguma igreja age ou deve agir, eu até recomendo que você dê uma lida no Código de Disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ali estão todos os detalhes de como nós somos orientados a agir com as pessoas quando elas falham, ou como nós devemos ser tratados quando nós falhamos. É um texto interessante para ser lido, ok? Essa então foi a leitura de hoje. Estamos chegando no final do ano e no dia 31 eu pretendo publicar um vídeo especial para fazer um balanço de como foi este ano de 2019, o nosso projeto, e também alguns caminhos aí para o próximo ano. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.